Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é 60 anos da TV Globo, um câncer no Brasil. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, a Rede Globo está fazendo 60 anos. Eu acho muito importante falar sobre a Rede Globo aqui no canal. E aí por quê? Vamos fazer aqui um primeiro preâmbulo histórico. Eu tenho 35 anos, né? Comecei a militar, esse ano completa 15 anos, 14 anos que eu comecei a minha militância. Quando eu comecei a militar, ainda era muito forte a bandeira democratização da mídia, democratização da comunicação, enfrentar o poder que algumas poucas famílias têm de controlar a comunicação no Brasil. A crítica à Rede Globo ainda era muito forte. Antes de eu saber quem era direito Leonel Brizola, eu já amava o direito de resposta que o Leonel Brizola conseguiu no Jornal Nacional e foi lido por Cid Moreira. Isso se perdeu, né? Na prática, o bolsonarismo sequestrou o discurso de enfrentamento à grande mídia, liderada um enfrentamento ali mais retórico do que prático entre a Rede Globo, contra a Rede Globo, aliás, e a Folha de São Paulo. E a maioria dos setores do que se entende hoje como progressista simplesmente não debatem mais o tema de enfrentar o monopólio da comunicação no Brasil. A última vez que isso foi debatido de maneira significativa pelos ditos progressistas foi na campanha de Dilma de 2014, que Dilma prometeu regulação econômica da mídia e nunca tirou do papel, né? Ah, Jones, o Congresso não deixou. Mentira. Depois que Dilma foi reeleita, ela resolveu praticar uma estelionato eleitoral, escolhendo um ministério arqui-reacionário, com Gilberto Kassab, com Cátia Abreu, com Joaquim Levy no comando da economia, banqueiro do Bradesco, né, com o apoio do Lula, diga-se de passagem. Né? E, na prática, saiu de cena, né, o debate sobre democratização da mídia, e hoje o governo Lula III tem a Rede Globo como sua principal emissora de comunicação. A Rede Globo cansou de ganhar entrevistas exclusivas de membros do governo, né, da primeira-dama, do presidente, dos ministros, é a emissora oficial do governo, e assim, a Mônica Bergamo, inclusive, e aí todo respeito a Mônica Bergamo, gosto, acompanho o trabalho dela, mas assim, a Mônica Bergamo virou uma espécie de porta-voz oficial das fofocas de corredor do executivo, né? Todo ministro que quer vazar alguma coisa, vaza para a coluna da Mônica Bergamo, uma coisa assim, impressionante. E aí se perdeu esse debate. E é importante lembrar o seguinte, veja, eu odeio a Rede Globo, mas eu odeio antes dos bolsonaristas e pelo motivo certo. Eu odeio a grande mídia, mas é antes dos bolsonaristas e pelo motivo certo. E aqui a gente vai dar uma passeada sobre o papel da Rede Globo na história brasileira. Como é que a gente vai fazer isso? Meu amigo me mandou um dossiê de 8 páginas com vários materiais sobre a Rede Globo. É muita coisa, mas muita coisa mesmo. O que é que a gente vai fazer? A gente vai passear por tópicos, né? E eu vou colocar todo esse material nos comentários, né? Então, assim, vocês aí vão ter material por o ano inteiro para estudar a Rede Globo, a TV Globo, né? Todas as merdas que ela já fez na história brasileira. É um material completinho, 8 páginas, gente, de Google Docs, viu? 8 páginas de Google Docs. Então, assim, material completinho, filé. A gente vai passeando aqui por tópicos e tal. Antes de a gente entrar nesse material, tem que fazer uma breve consideração teórica. Veja, é comum colocar na história do capitalismo que a maioria dos grandes burgueses não se envolve muito com a política institucional e terceiriza a operação de seus interesses para partidos políticos burgueses, institutos de pesquisa, órgãos para fazer lobby e por aí vai. Isso, no geral, está certo, né? Tem um episódio muito famoso, que estava no meu livro de Sociologia, inclusive, do ensino médio, que é um famoso burguês dos Estados Unidos, eu não lembro se era um Rockefeller e tal, mas era isso, supostamente numa conversa com o filho dele. O filho dele fala que quer ser presidente, aí o burguesão lá fala que não precisa ser presidente não, porque a gente manda no presidente, né? O presidente recebe ordens da gente e tal. Isso é verdade de maneira geral. De maneira geral, todo burguês está preocupado com acumular, com aumentar seu capital, com valorização do valor e opera seus interesses políticos a partir de canais de lobby, de partidos políticos, de institutos de pesquisa, de think tanks, às vezes de movimentos.
Existe movimento social de direita, viu, gente? É importante saber disso, né? Existe movimento social de direita, às vezes a partir de movimentos e por aí vai, mas existem certos setores do grande capital que têm uma função específica. É o caso da comunicação. Veja, quando você tem um grande jornal, uma grande emissora de TV, ou uma cadeia de rádio, ou hoje, né, uma empresa que produz conteúdo via streaming, por aí vai, enfim, os ramos gerais da comunicação, você necessariamente ganha um caráter de um organizador político de interesses de classe de maneira mais ampla, para além do seu interesse imediato. Então, todo burguês, em alguma dimensão, tem uma preocupação com seu interesse imediato, enquanto burguês, e com o interesse geral de reprodução das condições capitalistas, né? Mas, do ponto de vista do burguês na comunicação, essa preocupação com o interesse geral da reprodução das condições de acumulação capitalista cresce. Então é como se o burguês da comunicação, em várias dimensões, assumisse um papel de um burguês coletivo, né? Aquele que informa, que orienta, que dá o tom, que dá a linha para outros burgueses, para a sociedade de maneira geral. Foi claramente o papel que assumiu a Rede Globo. A Rede Globo é um dos mais importantes partidos políticos do país. Partido político, na definição mais ampla de partido político, no sentido de defender teses, ideias, programas, um projeto de Brasil. Um projeto de Brasil que é uma tragédia, que é um país de pobres, de miseráveis, de analfabetos, de trabalhadores superexplorados, uma colônia de rentistas, né? Agroexportadora, com um povo, repito, morrendo de fome. Mas é um projeto de país, né? Um país, inclusive, subordinado de joelho aos Estados Unidos. Mas é um projeto de país. Aqui é muito feliz nas análises do Antônio Gramsci, que coloca que, em vários momentos da história, o principal partido da classe dominante pode não ser um partido do ponto de vista formal. Pode ser um jornal, pode ser um grupo de mídia, pode ser uma TV, né? E aí, na história brasileira, nesses últimos 50 anos, em vários momentos, a Rede Globo assumiu o principal papel de organizador político e ideológico dos interesses da burguesia brasileira. Massa? Então é disso que a gente está falando. Claro que todos os veículos de mídia têm esse papel, só que assim, não dá para comparar na história brasileira o papel da Globo com a Rede TV, o papel da Globo com a SBT, o papel da Globo com a Record. Né? Do ponto de vista histórico, assim, a Globo ela está no centro do poder político do Brasil, nas últimas décadas, né? Esse é o tamanho da Rede Globo. E aí, vamos passar um pouco aqui, um olhar sobre os principais podres da Rede Globo de televisão. Vamos lá, abrir aqui. Esse aqui é o documento, deixa eu abrir aqui que ele tá pequeno. E aí tudo isso, gente, lembrando, vai estar no primeiro documentário. No primeiro comentário do vídeo, vocês acessarem um conteúdo completo, né? Contra a história da Rede Globo. Começa com um PDF do livro completo do Paulo Henrique Amorim, O Quarto Poder, uma história. Paulo Henrique Amorim, com todos os problemas, limites, questões, era um crítico ferrenho e firme da mídia burguesa, né? Trabalhou na Record, girava as baterias contra a Rede Globo, enquanto com a emissora do Bispo Macedo as baterias eram menos afiadas? Eram. Né? Mas é um cara muito importante nesse debate sobre democratização da mídia e o papel da Rede Globo na história brasileira. Então começa aqui, aniversário da Rede Globo, ela sai com um poder incontrolável, aqui começa um levantamento, né? Perfil póstumo de Roberto Marinho, caso Time Life e apoio à ditadura. O caso Time Life, gente, é porque a Globo já nasceu ilegal. A Constituição brasileira proibia a participação de capital estrangeiro na comunicação, né? Isso era proibido. E aí a Globo, a TV Globo, surgiu a partir de investimento estrangeiro ilegal, violando a Constituição. Então tem um problema de origem na Rede Globo. A Rede Globo surge de uma operação ilegal de capital estrangeiro, dadas as conexões do Roberto Marinho, inclusive com a Embaixada dos Estados Unidos e com o imperialismo americano de maneira mais ampla. Veja, isso aqui não é teoria da conspiração, isso aqui é fartamente documentado, viu? A Rede Globo surge de uma operação ilegal a partir de investimento de capital estrangeiro não declarado, que era vedado pela Constituição. E aí, como a Rede Globo se torna a emissora oficial do golpe empresarial militar no Brasil, né, da ditadura empresarial militar, que a Rede Globo surge em 65, né? Isso é tolerado, abonado pelos militares e assim,
A origem da Rede Globo é uma grande falcatrua. E aí é uma delícia, né? Você pensar que a emissora que adora fazer campanha moralista contra a corrupção surge numa operação ilegal de investimento de capital estrangeiro não declarado, com origem inclusive muito suspeita do dinheiro, que violava a Constituição brasileira. Quando o Brizola dizia que ia rever a concessão da Rede Globo, porque a Rede Globo surgiu de uma operação ilegal, dentre outras coisas, era disso que o Brizola estava falando, né? Mas continuando. E aí tem vários materiais aqui sobre o caso Time Life. Tem aqui, ó, Paraboni, ex-diretor da Rede Globo. Acordo Globo Time Life foi uma operação totalmente ilegal. Então até uma figura de proa da Rede Globo reconhece que a operação entre a Globo e a Time Life foi 100% ilegal. E a Globo surge, né, melada, lambuzada na corrupção. E aqui tem várias matérias sobre o caso Time Life. O apoio à ditadura da Rede Globo é um fato mais que conhecido, né? E aqui vocês conseguem livros sobre a Globo, detalha alinhamento com a ditadura, Rede Globo de televisão e o apoio à ditadura, Globo e a ditadura, Voz do Brasil e tal. Várias matérias sobre o apoio da Rede Globo à ditadura empresarial militar de 64. Aqui tem um negócio muito bom que é os roubos, as falcatruas do Roberto Marinho. Porque Roberto Marinho, assim, viu, gente? Pode me processar, inclusive, era um ladrãozinho da pior qualidade, viu? O que esse homem roubou, esse Brasil não é brincadeira, não. E aí, a história brasileira é isso, né? É cheio de ladrão, canalha, vagabundo, mafioso, dando lição de moral, né? Contra a corrupção, né? Contra a corrupção, dando lição de moral dos outros, né? Enfim. E aí, um dos casos mais famosos dessas ladroagens é esse aqui, ó. Antes da TV Globo, a principal atividade de Roberto Marinho era investimentos imobiliários. Ele comprou o Parque Lage, mas após desentendimento com o governador da Guanabara, Carlos Lacerda, o local foi tombado. Então Lacerda foi lá e tombou o local para retaliar o Roberto Marinho. Mais tarde, quando Chagas Freitas, amigo de Marinho, virou governador, ele usou sua influência para reverter o tombamento e usar o Parque Lage para construir o Projac, né? Então tem aqui, ó, os livros com as páginas 51, 66, 99. Tem aqui também livro com página, tudo para vocês lerem, uma pequena história da mídia brasileira nos 50 anos. Aqui tá no jornal GGN do Nassif, né? E aí, continuando nesse tema, né? Mas o apoio ao governo Chagas Freitas, o Projac foi construído com empréstimo do Banerj, atual Banco Público Estadual do Rio de Janeiro, o que valeu o apelido de Roberto Marinho pelo Pasquim como o maior assaltante de banco do Brasil. As empresas da Globo no Panamá, dossiê Globo, assaltos a banco. Esse ponto aqui é muito importante, né? O Brizola, quando ele é eleito governador no Rio de Janeiro, e a gente vai falar sobre a tentativa da Globo de fraudar a eleição, o Brizola, ele pôs fim na mamata da Rede Globo com o governo do Rio de Janeiro, né? A Rede Globo tinha dívidas acumuladas gigantescas, recebia uns financiamentos estranhos do Banerj. A Rede Globo teve o caso como reverter o tombamento do Parque Lage para se apropriar do terreno e tal. É claro que a questão da Globo com Brizola era também uma questão político-ideológica geral. A Globo queria combater o projeto político que representava o Brizola. Isso é fato, é inegável, é incontestável e tal. Mas não desconsiderem também que nesse enfrentamento tinha um peso do interesse do bolso do senhor Roberto Marinho, né? Objetivamente, o governo Leonel Brizola acabou com uma das maiores mamatas desse país, que era como a Globo sugava o orçamento público do governo do Rio de Janeiro. Como a Globo expropriava recurso público, terra, não pagava imposto, não era cobrado, era empréstimo por cima de empréstimo no Banerj, né? E o Brizola fechou a torneira. A partir do momento que o Brizola fechou a torneira, não conciliou com esse tipo de corrupção da Rede Globo, a Rede Globo, junto com o próprio contexto da luta de classes mais geral, transformou o Brizola no inimigo a ser destruído, né? Apelando para questões de família, usando os problemas da filha dele. Ó, a campanha contra o Brizola, quando ele foi governador do Rio de Janeiro dos anos 80, foi uma das coisas mais sórdidas, mais violentas e mais canalhas da história brasileira. Assim, é um negócio impressionante. E aí, claro, né, gente? Quem tem dinheiro, quem tem capital, conta a história. É muito difícil vocês verem um documentário
retrospectivo sobre isso, distribuído pela Globo Filmes, né? Um bom filme sobre isso. Já tem um documentário bom, inclusive, diga-se de passagem, sobre o caso da escola base, né? Que foi um escândalo feito por um jornalismo sensacionalista que destruiu a vida de pessoas sem preocupação nenhuma com confirmar as histórias e tal. E é um conluio, né? Entre uma imprensa sensacionalista e um delegado oportunista que queria aparecer e ficar famoso. E aí é muito tranquilo para a Globo fazer um documentário retrospectivo e mostrar, por exemplo, como eles fizeram merda no caso da escola de base, né? Perfeito. É muito difícil, impossível para a Globo e para os responsáveis fazer um documentário sobre o que foi que a Globo fez no Rio de Janeiro entre 1982 e 1986. Porque aí a Globo vai ter que confessar de público o quanto ela roubava, mamava, se apropriava de orçamento público, de riqueza pública. Aliás, boa parte da classe dominante brasileira tem sua riqueza gerada a partir de apropriação indébita, de apropriação ilegal de terras e recursos públicos, né? Com a Rede Globo não é diferente. Então, esse tema aí é proibido, viu? Por mais que o Caco Barcelos seja foda e o Profissão Repórter seja do caralho, ele tenha muita moral, se o Caco Barcelos um dia resolver fazer um Profissão Repórter sobre isso, não vai rolar não, viu, Caco Barcelos? Eu sinto muito aí pra você. Se quiser fazer para o Farol Brasil, aqui a gente permite e estimula. Mas na Rede Globo não vai rolar não. Aí, continuando. Escândalo da Proconsult, quando a Globo tentou fraudar a eleição. Aqui a gente já está nos anos 80, né? A tentativa de fraude da eleição para governador de Leonel Brizola. Crise de credibilidade enfrentada pela Rede Globo após a eleição de 82. A oposição do Grupo Globo ao projeto CIEPS do Brizola. Boicote à construção do Sambódromo. Muita coisa. O apoio ao governo Moreira Franco. E aqui já vai na direta já. Deixa eu até diminuir isso aqui. Ó, vamos lá, gente. Vamos lá. A Globo tentou fraudar a eleição com o escândalo da Proconsult. Isso foi uma articulação entre a Globo e os militares, né? Com participação, provavelmente, da Embaixada dos Estados Unidos. Eu vou resumir para vocês aqui a questão. Tem um material para vocês lerem, né? É importante ler. Vejam, a eleição de 82, o escândalo da Proconsult, foi uma das primeiras informações que veio uma das primeiras eleições que veio uma eleição informatizada, parcialmente, né? E aí foi contratada uma empresa privada para gerir isso, que é a Proconsult. O que foi que aconteceu? A Proconsult era uma empresa ligada a membros do governo da ditadura empresarial militar, né? A eleição de 82 era uma eleição casada, que você tinha que votar, né? Tudo junto, assim, deputado, senador, do governador, blá, 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 do mesmo partido. E aí se esperava um alto índice de votos nulos, né? Porque se você votasse de um partido diferente, o voto inteiro era anulado, né? Então você votava um voto casado. O que nem é uma má ideia, diga-se de passagem. Você tem que votar prefeito, vereador, governador, deputado estadual, deputado federal, senador do mesmo partido ou da mesma coligação. Enfim, dá uma coerência político-ideológica ao voto. Mas era isso, se esperava um altíssimo índice de votos nulos. A Proconsult criou um sistema informatizado de contabilização dos votos e a lógica era: todo voto branco e nulo seria contabilizado não como branco e nulo, mas seria contabilizado para Moreira Franco, que era o candidato da Rede Globo, que era o candidato da burguesia, que era o candidato, infelizmente, inclusive apoiado pelos comunistas na época, viu, gente? E aqui, atenção, viu? Nós, comunistas, a gente fez algumas merdas na história brasileira. Essa foi uma delas. Em 82, a gente... Quando eu falo agente comunista, eu falo o PCB, o PCdoB, o MR8 e por aí vai, né? A gente apoiou Moreira Franco ao invés do Brizola e ficou do lado dos grupos de extermínio, de policial assassino, da Rede Globo, de empresário, especulador, financeiro, imobiliária, construtora, milico, golpista e por aí vai. Então era basicamente um esquema de... falsear o resultado das urnas a partir de um sistema de apuração eletrônico. Voto branco e nulo era contabilizado não como branco e nulo, mas voto para Moreira Franco. A origem desse episódio, inclusive, é o que marca um debate de esquerda sobre auditar as urnas e o voto. Antes do bolsonarismo aparecer, gente, Brizola fazia denúncias sobre a falta de confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro, e ele fazia muitas denúncias, lembrando sempre o caso da Proconsult. Eu não vou detalhar aqui para vocês como foi o processo de denúncia
desta fraude e como o Brizola conseguiu reverter um golpe. Não é um golpe de Estado, porque a gente está falando de um governo, né, estadual, no sentido de um golpe de Estado nacional, mas foi um golpe. E aí, veja, volta e meia no Twitter, tem gente que faz um meme e acha que é um elogio. Eu acho que é a maior prova de imbecilidade da história, que é assim: Dilma recebeu um golpe e aceitou. Lula foi preso sem provas e aceitou. Bolsonaro foi eleito em 2018 e o PT aceitou. Quem não aceita a democracia é quem? É prova de ser otário, né? Vocês estão se orgulhando de não ter reagido, né, a um golpe, a uma prisão ilegal, a não sei o quê. Ah, Jones, era fácil reagir? Não. Ah, Jones, tem a certeza de ganhar? Não. Dito isto, se orgulhar da não reação, pelo amor de Deus, né? Assim, vamos lá? Vamos lá? Enfim. O Brizola viu um golpe, foi lá, reagiu, enfrentou e venceu. Venceu a Rede Globo, né? Que foi outra coisa que o Marinho nunca perdoou, né? O cara teve coragem de, ao invés de conciliar com aquilo ali, ele foi lá e foi pro pau. Vale dizer que depois que a Globo fraudou o debate de 89 para ajudar o Fernando Collor de Mello a ganhar a eleição, a reação do Lula foi poucos meses depois estar jantando com Roberto Marinho. O Lula, por exemplo, não foi para cima da Rede Globo para denunciar o papel da Rede Globo naquela eleição, naquela fraude eleitoral, no sentido de induzir de maneira enganosa as tendências de votação do eleitor brasileiro. O Lula conciliou. Eu sei, muita gente no PT não. Perfeito. Né? Muita gente no PT foi valente, muita gente no PT é valente até hoje, né? E não concilia com esse tipo de patifaria, mas o Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva, poucos meses depois, foram 5, 6 meses, se não me falha a memória, que a Rede Globo fez aquela pataquada, editou aquele debate com Fernando Collor de Mello para facilitar a vitória do Collor. O Lula estava jantando com Roberto Marinho como se nada tivesse acontecido. Bom, né? É bom, né? Enfim, vamos lá. E aí tem os vários materiais do escândalo da Proconsult. Tem também a oposição do Grupo Globo ao projeto do CIEPS, do Leonel Brizola e do Darcy Ribeiro. E esse ponto aqui é foda, porque assim, o Brizola e o Darcy, eles compraram uma briga, que foi uma das grandes brigas dos anos 80, de defender uma escola digna, universal, de qualidade, com atendimento odontológico, psicológico, piscina, 3 refeições por dia, das grandes, né, fora os lanches e tal, não sei o quê. E a Rede Globo fez uma das mais violentas campanhas da história brasileira contra o CIEPS, ajudado pelo PT, atenção, viu? Ajudado pelo PT e inclusive ajudado por vários setores comunistas também, né? Porque tinha uma... E aqui, eu sei, a galera vai ficar puta comigo, mas é isso. Tinha uma modinha pós-moderna na época que era pensar que grandes estruturas como um sistema educacional nacional era uma coisa autoritária, uma coisa rígida, burocratizada e não sei o quê, e valorizar os espaços de ensino não formal. E aí, veja, primeiro é uma burrice antagonizar espaços de ensino formal com não formal, né? Assim, não existe necessariamente um antagonismo. Segundo que, dentro dessa vaga pós-moderna, fazia muito sucesso a ideia de uma apologia de, usando a linguagem de hoje, vivências. Então, o menino que está no sinal, fazendo malabares, vendendo laranja e não sei o quê, não é que ele seja ignorante porque está fora da escola, porque ele tem um saber diferente do que o menino que está na escola estudando certinho. Se falava esse tipo de merda irracionalista, viu, gente? E aqui, ó, desculpe, isso é papo de playboy classe média branco que fica lendo bitolado europeu, né? E aí, como a ideia do Brizola e do Darcy era uma ideia pedagógica tipicamente do século XX, que era construir um grande aparato escolar que conseguisse abarcar todas as crianças e adolescentes do estado do Rio de Janeiro e garantisse educação, esporte, lazer, atendimento médico, odontológico, alimentação e por aí vai o dia inteiro, né? Era um negócio clássico do século XX. A ideia de grandes projetos. Isso é uma das marcas do século XX, seja das experiências socialistas,
das experiências social-democratas da Europa, da experiência do New Deal dos Estados Unidos, a ideia de grandes projetos de infraestrutura, grandes projetos educacionais, grandes projetos de saúde que, sim, tem problemas, limitações e tal e tal. Só que a galera, ao invés de criticar os problemas, a burocratização, a falta de democracia, a falta de participação em países capitalistas, o imbricamento do interesse privado do lucro com esses grandes projetos, fazia uma crítica de uma apologia do saberes difusos, de um antagonismo entre saber formal e saber não formal e por aí vai, e ajudou e muito a Rede Globo a destruir o projeto dos CIEPs. Vamos ter ciência disso aqui. E aqui eu sou 100% fechado com Sérgio Paulo Rouanet, que no livro As Razões do Iluminismo, ele faz uma crítica a essas tendências pedagógicas muito influenciadas por certas leituras de Foucault, de Deleuze e de Nietzsche, que foram um câncer no Brasil nos anos 80. Ah, Jones, você está criticando Foucault, Nietzsche e Deleuze? Certas leituras. Não quero nem entrar no debate se quem defendia esse tipo de porcaria... que é isso, viu, gente? Desculpa mais uma vez, mas assim, só quem passou a vida numa família pobre, teve que começar a trabalhar com 13 anos e sempre estudou em escola precária, como é meu caso, assim, não vai conseguir encarar esse debate de forma tranquila não, viu? É isto, não vai não. Se eu ver alguém falando isso na minha frente, meu Deus do céu, melhor sair do espaço, né? Enfim, então o Sérgio Paulo Rouanet, no livro As Razões do Iluminismo, faz uma ótima crítica a essas correntes teóricas que ajudaram, sim, a enterrar o projeto do CIEPs, né? Então a Rede Globo, ela fez uma campanha contra aquele que foi um dos maiores movimentos de defesa de uma escola digna, universal, de qualidade, na perspectiva de erradicar o analfabetismo. Porque, gente, vamos lembrar, viu? O Brasil nunca erradicou o analfabetismo, né? O Brasil nunca erradicou o analfabetismo. A gente teve vários momentos em que se colocou na ordem do dia o debate de erradicação do analfabetismo, no Manifesto dos Pioneiros pela Educação, no movimento de defesa da escola pública dos anos 50, nas reformas de base, no debate do Leonel Brizola sobre os CIEPs, do Leonel e Darcy sobre os CIEPs nos anos 80. Dito isto, o Brasil até hoje nunca erradicou o analfabetismo, viu? Nunca esqueçam disso. E que a gente tá no 5º mandato petista, viu? Nunca foi prioridade um grande programa nacional de norte a sul mobilizado do cabo a rabo para erradicar o analfabetismo. Vamos não esquecer disso. Então a Rede Globo foi inimiga mortal dos CIEPs. Então veja, a Rede Globo foi contra direitos trabalhistas. A Rede Globo apoiou o golpe de 64. A Rede Globo apoiou todo tipo de barbárie praticada pela ditadura. A Rede Globo já nasce no escândalo de corrupção da Time Life. A Rede Globo cansou de sugar o orçamento público e se lambuzar de corrupção com os governos do Rio de Janeiro. A Rede Globo tentou fraudar a eleição de 82 para impedir que o Brizola ganhasse. Quando o Brizola ganhou, a Rede Globo foi contra os CIEPs. É isso mesmo, gente. Contra escola em tempo integral, com comida, com alimentação, com segurança, com atendimento psicológico, odontológico, com judô, com dança, com piscina para criançada. A Rede Globo foi contra construir o Sambódromo do Rio de Janeiro, porque tinha também um esquema gigantesco, né, de corrupção e apropriação de recurso público, que era um sambódromo pré-moldado, né? E aí todo ano se contratava uma empresa para montar o sambódromo, acabava o carnaval, o sambódromo era desmontado. Dinheiro, né? Todo ano, pá, milhões para as empresas para montar essa estrutura. E aí vão construir um sambódromo permanente, criar estruturas de educação, né, salas de aula e tal, para usar aquele espaço o ano todo, inclusive como espaço de educação, como espaço de cultura. A Rede Globo foi contra, né? A Rede Globo chegou a se negar a transmitir o carnaval no ano que o sambódromo foi criado, sabe? Importante saber disso. Veja, o grau de dependência da Rede Globo, né, e próprios setores da burguesia brasileira, da corrupção, da ladroagem, da apropriação do orçamento público por fora dos canais institucionais normais, é de tal sorte que os caras tiveram coragem de ser contra a construção de um sambódromo e defendiam que todo ano o governo do estado gastasse milhões para colocar uma estrutura pré-montada para depois desmontar, sabe? Esse é o papel da Rede Globo. E é esse povo que faz discurso moralista contra a corrupção, entendeu? Entendeu? Pronto. Vamos continuar aqui. E aí, Construção Sambódromo, apoio ao governo Moreira Franco, né, que ganhou do Darcy Ribeiro, infelizmente. Tem aqui também
A polêmica das diretas já, que a Globo era contra as diretas já, tentou esconder as diretas já. Quando ela viu que não tinha como impedir o crescimento do movimento, aí ela passou a falar das diretas já para tentar dirigir, mas a Globo foi contra as diretas já. Então, assim, a regra é clara. Tudo que é positivo na história brasileira, a Globo foi contra. Tudo que é negativo, ruim para o povo trabalhador, ruim para a soberania nacional, a Globo foi a favor. Né? É isto. Né? A Globo foi contra a criação do SUS. Antes de existir a TV Globo, né? O Grupo Globo foi contra a criação da Petrobras, foi contra a criação da Eletrobras, foi contra direitos trabalhistas. Ah, gente, apoiou o golpe contra o Jango, era contra a reforma agrária, é contra a reforma agrária, sempre criminalizou o MST. Tudo foi positivo na história brasileira. Pode ter certeza que de 65 para frente a Globo tá contra a TV Globo e de 65 para trás o Grupo Globo tá contra. A última vez que o Jornal Globo tomou uma posição correta foi nos anos 20, viu? Nos anos 20 para cá a coisa degringolou. E a gente tem mais aqui o governo Sarney e o Antônio Carlos Magalhães, né? O caso NEC, que o Antônio Carlos Magalhães aproveitou sua posição no governo Sarney para se apropriar de maneira ilegal de várias concessões de TV e de rádio. Assim, era um negócio escandaloso a parceria entre a Rede Globo e o Antônio Carlos Magalhães, assim, roubo descarado, aberto, generalizado, e assim, ninguém via nada, viu? Ministério Público, STF, bom, um negócio generalizado, ligado inclusive ao poder da família CM, que tem até hoje na Bahia, né? Poder do Marinho sobre o governo Sarney, que essa é outra coisa muito importante. O Roberto Marinho mandava e desmandava no governo Sarney, era uma coisa assim, fora de série. Inclusive o Roberto Marinho se orgulhava nos jantares, nos espaços da burguesia, de mandar contratar e de mandar demitir ministro. Ele se orgulhava disso, de mandar no Brasil. Essa foi outra coisa que fez com que a Rede Globo fizesse uma campanha violenta contra o Brizola em 89, e aí quando o Lula foi para o segundo turno, uma campanha violenta contra o Lula, na lógica de que, ó, quem manda aqui sou eu, e para ser presidente do Brasil, vocês têm que pedir a bênção a mim. Né? Então, vejam, um papel da Rede Globo é isto. Como eu falei no começo do vídeo, não é só mais um grupo empresarial. Era um grupo empresarial com poder ideológico tão grande que o papel que a família Marinho tinha e, de maneira diferente, tem na República Burguesa no Brasil é um negócio descomunal, é um negócio assustador. Continuando, o apoio escancarado ao Collor, né? É isso, debate Collor e Lula. Boni admite que Globo armou contra Lula para eleger Collor, um presidente feito e desfeito pela imprensa. Oh, gente, tem uma coisa inclusive muito importante no governo Collor, viu? A Globo, ela bota o Collor lá. Quando o Collor começa a tomar medidas que desagradam a burguesia, a Globo vai lá e contribui para tirar ele, né? E aí tem um debate pra gente fazer sobre o movimento dos caras pintados, que a galera só fala de maneira positiva e tal. Tem até uma polêmica aqui interessante, vamos lá. O Brizola, ele se desgastou muito, e na prática, enquanto figura presencial nacional, o Brizola morreu em 94, né? Ele teve uma votação, da palavra ridícula, assim, para o tamanho histórico do Brizola e tal. Um dos motivos disso é que o Brizola foi uma das poucas figuras contra o impeachment do Collor, né? Contra aquele impeachment apressado, o rito e tal. Na lógica do Brizola era, a gente não pode legitimar tirar um presidente por voto popular. A gente não pode tornar normal instituir um presidente, por mais que o presidente esteja fazendo um governo merda, desastroso, não é assim. Porque você quebra meio que a sacralidade da instituição presidencial. E aí, sabendo dos interesses da Rede Globo, né, em tirar o Collor, o Brizola lia o impeachment do Collor como uma vitória da Rede Globo, uma afirmação do poder da família Marinho. E o Brizola se fudeu. Assim, eu não vou entrar aqui no debate se o Brizola fez certo, fez errado e por aí vai. Na época ele ficou bem isolado. Eu lembro que, pelo que eu li, só o Brizola e alguns setores trotskistas ficaram meio resistentes ao impeachment e tal. O PT foi com tudo, né? O PT foi com tudo, foi com Deus e tal, o movimento dos caras pintados. Eu acho que tem um debate aqui para fazer. Se para a história brasileira, o impeachment do Collor foi realmente uma coisa boa, porque veja, o Collor, ele é eleito para aplicar o programa neoliberal no Brasil. E aí, dá errado. Veja, esse ponto é importante. Dá errado.
né? Tanto que o Collor perde toda a base de governança, se desconstitui enquanto presidente. O impeachment do Collor, ele deu um novo fôlego à instalação do programa neoliberal no Brasil. Né? Porque assim, viram que aquele cara não seria o veículo adequado, vamos arrumar outro. Termina arrumando o FHC. Não dá para fazer história do que poderia ter sido. Né? Fato concreto é que o caçador de Marajá das Alagoas, escolhido para ser o cavaleiro do apocalipse do neoliberalismo no Brasil, falhou na sua missão. E o impeachment, ao invés de deixar o governo sangrar em praça pública e fortalecer uma oposição anti-neoliberal, ele trouxe o debate. Sai da crítica à economia política, da crítica ao projeto neoliberal, vem com um debate moralista da corrupção, do trocadinho, do não sei o que e tal. Porque, veja, não tem problema debater corrupção. O problema é quando está sendo roubado milhões e bilhões, você está debatendo o roubinho aqui desse tamanho, né? Enfim, então assim, sai do debate da economia política, vem para um debate moral e aí cria uma possibilidade de um novo fôlego para o programa neoliberal, que foi simbolizado pelo governo FHC. Então, se vocês repararem, assim, me acompanham, eu nunca exaltei o movimento dos caras pintados, né? Não tenho nada escrito sobre o tema, preciso, inclusive, estudar com mais detalhes, mas pouco que eu li, eu tenho uma desconfiança aí, viu? Eu tenho não sei não, assim, sei não. Não acho que o movimento dos caras pintados, por exemplo, seja a mesma coisa ou tenha o mesmo lugar na história brasileira que o movimento das diretas já. Sabe? Acho que não é por aí. Mas aqui, continuando, e aqui, né, tem muito material sobre o apoio ao impeachment do mesmo Collor e o movimento dos caras pintadas. É importante, chapa branca no governo FHC. A Globo simplesmente não criticava o FHC, passava pano pro governo. Apoio ao programa neoliberal do FHC. Aqui, ó. FHC confessa pressão da Globo em 96 para a privatização da Vale. No governo FHC, o BNDES emprestou 284 milhões para a Globo sempre mamando no orçamento público, e aí já vai avançando, né? Obras urbanísticas do projeto Rio Cidade beneficiaram a NET, da Globocabo, suspeita de que César Maia e Conde, em seus mandatos de prefeito, deixaram os cabos da NET passarem de graça, já entra nos anos 2000. Em 2002, quer dizer, desculpa, gente. O Grupo Globo enfrentou sua maior crise financeira, com a dívida de 1,7 bilhões. Só foi se recuperar em 2005. Há 15 anos, a Globo vivia seu pior momento. Hoje, fortalecida, é outro desafio. Papapá. O dia em que a Globo foi salva pelo BNDES, né? Globo sempre sendo salva pelo orçamento público. Lobby da Globo durante o governo Lula contra a legislação. Isso aqui é o debate. Quando teve a instalação de TV digital no Brasil, o governo Lula, né, do PT, abriu mão de democratizar a comunicação e escolheu um modelo adotado que mantém o monopólio da Rede Globo, a força da Rede Globo, né? Mantém a concentração da comunicação no Brasil. E aqui a gente já entra nos governos Lula, que é assim, gente, tudo que a Globo quis, ela conseguiu. Em paralelo a isso, era a Globo dando pau no PT e fazendo uma péssima cobertura jornalística na questão do mensalão. Era Lula colocando Hélio Costa como ministro das comunicações para atender a todos os interesses da Rede Globo, enterrar o movimento pela democratização da comunicação. O Jornal Nacional deu uma contribuição fundamental para ter segundo turno na eleição de 2006, com a tragédia do avião da Gol e o escândalo do dossiê dos aloprados, que é uma coisa inacreditável, uma porrada de matérias aqui. Mais uma vez, Hélio Costa, ministro do governo Lula, beneficiou a Globo durante a implementação da TV digital, o modelo japonês, que eu acabei de falar. Na eleição de 2010, teve uma bolinha de papel na cabeça do Serra, que ele foi fazer ressonância magnética, disse que foi agredido, em coma, a porra toda. A cobertura da Globo também foi um negócio assim, bizarro, inacreditável. E, por fim, anos 2010, né, Dilma desiste de qualquer debate sobre democratização da comunicação. Ela volta a falar na campanha de 2014 para fazer um estelionato eleitoral, né? Dilma reafirma que o controle da mídia é o controle remoto. Um debate aqui sobre
a questão do mensalão e a canonização de Joaquim Barbosa, a manipulação da Globo na jornada de junho, né, quando eram protestos fundamentalmente pelo passe livre, liderado pelo movimento passe livre. A Globo foi contra, atacou e tal, pedido de desculpas da Globo sobre o golpe de 64, apoio ao governo Sérgio Cabral e Pezão via parceria milionária com a Fundação Roberto Marinho. Só essa primeira notícia aqui, ó. Globo recebeu 78 milhões de Cabral e Pezão via Fundação Roberto Marinho. Apoio da Globo às políticas das PPPs no governo Cabral. Apoio da Globo ao projeto de cidade de Sérgio Cabral e Eduardo Paes visando os mega eventos da Copa de 2014 e Olimpíadas de 2016. Apoio a prefeitura do Eduardo Paes, né? E aí, hoje em dia, tem gente de esquerda que gosta do Eduardo Paes, né? Que defende Eduardo Paes, né? Ô, gente, enfim, né? Privatização da educação estadual do Rio de Janeiro por meio de contratos sem licitação com a Fundação Roberto Marinho, sempre se apropriando de dinheiro público. A tentativa de culpar Marcelo Freixo pela morte do cinegrafista Santiago Andrade pelos Black Blocs em 2014. Muitas pessoas aqui que militavam na época vão lembrar disso, né? Eleição 2014, o apoio a Aécio Neves, a Operação Lava Jato, golpe contra Dilma. E aí a gente vem aqui para o ano 2020. E aí aqui, muito perseguição a Lula, apoio ao projeto neoliberal Temer, Globo escondeu o Vaza Jato e por aí vai. E aqui tem outros assuntos, né? Globo e religião, Globo se apropriou da memória da ditadura, assédio sexual, teste do sofá na Globo, o Vale Tudo pela audiência, feito pela Globo, especialmente nos anos 90, reality shows, operação ética na comunicação, esqueceu de colocar no dossiê que a Globo foi contra as cotas, né? E na época o diretor de jornalismo da Globo, Ali Camel, lançou um livro, Não Somos Racistas, dizendo que não existia racismo no Brasil. Foi outro dia desse, viu, gente? Eu tava saindo do ensino médio. Eu lembro de ver esse livro nas livrarias de estação de metrô e rodoviária. Perfeito? Então, assim, essa foi uma grande síntese do que é o papel da Rede Globo na história brasileira, né? Sempre defendendo o imperialismo, sempre atacando a soberania nacional brasileira, sempre atacando a classe trabalhadora, sempre atacando o SUS, Eletrobras, Petrobras, escola pública, universidades públicas, direitos trabalhistas, tudo que é importante para o povo, a Globo é contra. Ah, Jones, a Globo é aliada da luta antirracista. Um caralho, viu? A luta antirracista de vocês, da minha não. Defendendo violência policial, defendendo austeridade, defendendo teto de gastos, tudo que lasca a população negra, tudo que lasca as mulheres, tudo que lasca a população LGBT, sabe? E aí, vou deixar na descrição do vídeo todo esse material, leiam, e aí você que é comunicador, que é comunicadora, use uma parte desse material, você que é jornalista, você que está fazendo a pesquisa do TCC, tem aí um mundo de informações para você usar, para você se apropriar, para você repassar essas informações. É TikToker? Pega, faz um videozinho no TikTok sobre alguma dos aspectos e tal. Repasse essas informações. É importante a gente lembrar, gente, que ser de esquerda significa necessariamente no Brasil ser oposição à Rede Globo, ser oposição à concentração da comunicação no Brasil, ser oposição ao monopólio da comunicação no Brasil. A gente defende democratizar radicalmente a comunicação e não fazer do direito humano de se comunicar uma fonte de lucro, né, para meia dúzia de famílias que controlam todo o sistema de comunicação televisiva, radiofônica, de produção cinematográfica e por aí vai no Brasil. Perfeito? Esse foi o vídeo de hoje do canal. Se você gostou, não se esquece de deixar o like, ativar o sininho, curtir, compartilhar esse vídeo, ajudar o nosso portal de notícias, o Farol Brasil, a partir do Apoia-se, a partir do Pix e a partir do mecanismo de se tornar membro do canal. É isto, um beijo e até a próxima.